que qualquer outra coisa. Que no seu coração o amor de Deus possa estar acima, assim como Ele diz para nós. E nós vamos continuar ouvindo ao Senhor, continuar ouvindo a palavra dEle. E eu peço para você continuar também com o coração atento, coração aberto. Como foi dito, que você tenha fome, fome da palavra de Deus, fome de ouvir, de compreender e de viver a palavra de Deus. Nós vamos ler então Mateus, capítulo 13, versículo 44, 45 e 46. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. Estamos divididos em 4 partes. As 2 partes, 2 primeiros domingos de junho. As outras 2 partes, os 2 primeiros domingos de julho. Então, hoje nós encerramos essa primeira parte da série, que tem 2 partes. Está ficando difícil de entender, né? Enfim, é uma série de 4 temas, e aí a gente divide 2 temas em junho e 2 em julho. Você achou? Mateus 13, 44, 45 e 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Vou ler mais uma vez. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele tesouro. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar? O Nicolas gosta desse versículo. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Como foi falado aqui, ministrado para nós, te pedimos, coloca fome pela tua palavra em nossos corações. A tua palavra que é viva, Senhor. Que possamos ter fome da palavra. Que possamos querer nos alimentar da tua palavra, Senhor. Que esta palavra venha nos fortalecer, nos ensinar, nos colocar no prumo, no rumo, Pai. Que esta palavra venha guiar as nossas vidas, Senhor. Oh, Pai, não permita que abandonamos, Senhor, as Escrituras, Senhor. Não permita que abandonamos, Senhor, não permita que venhamos abandonar, Senhor, aquilo que o Senhor deixou para nós. Nós queremos nos alimentar da tua palavra. Nós queremos, Senhor, ter fome da tua palavra, Senhor. Nós queremos todos os dias, Senhor, estar diante do que o Senhor tem colocado para nós, Senhor. Oh, Deus, que possamos ser crentes alimentados, fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor, tira, Pai, tira do nosso coração esses tesouros que não valem nada, Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, esses tesouros que não têm valor algum, Pai. Que possamos encontrar na tua palavra o maior tesouro de nossas vidas, Pai.
Que possamos encontrar nas Escrituras o maior tesouro, Pai, que podemos ter, Senhor, aqui nesta vida, Pai. Oh, Senhor, que não venhamos negociar a Tua palavra, que não venhamos abandonar a Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós precisamos da Tua palavra. Que ela esteja em nosso coração, Senhor. Que ela esteja em nossa vida, na nossa mente, Pai. Que a Tua palavra esteja viva em nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, ser cheios do pão da vida, Pai. Nós queremos ser cheios do pão da vida, Pai. Plenos, transbordantes, Senhor. Oh, Pai, coloque, Pai, nesta noite, mais uma porção, Senhor, em nossos corações, Pai. Coloque mais uma porção em nossos corações. E não queremos, Pai, virar o rosto da Tua palavra, Senhor, esquecer daquilo que o Senhor tem falado. Mas queremos que esta palavra seja uma semente plantada dentro de nós, Pai. E que ela venha crescer em nós, formar o nosso caráter, formar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, venha hoje ser plantada no coração de cada um de nós. E que possamos ser uma boa terra, Pai, para que essa palavra possa crescer e dar fruto, Senhor. Eu clamo e eu peço ao Senhor, fale comigo, fale com cada um dos meus irmãos, Pai. E, Senhor, oramos mais uma vez, que a cada encontro nosso, Senhor, a Tua palavra seja pregada e ensinada. Que a cada domingo, Senhor, o Senhor venha usar cada pregador, pregadora, Senhor. Que a Tua mensagem seja proclamada e anunciada. Envie, Senhor, pregadores. Envie trabalhadores, Pai. Envie, Senhor. Envie não só para cá, Senhor, mas para o mundo, Senhor. Que o mundo, Senhor, nos quatro cantos, Senhor, tenham homens e mulheres que pregam e anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, Pai. Levante, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, na nossa série de mensagem, redescobrindo o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é o reino de Deus, é Jesus como Rei, como aquele que governa e reina sobre todos. O reino de Deus, ele já chegou. O reino de Deus, ele já chegou. E esse reino começa quando cada um de nós entende a mensagem da cruz. Quando cada um entende o chamado de Jesus e entrega a sua vida a Ele. Entrega o seu coração a Ele. E a partir de então, você vive uma nova forma. Você vive de uma nova forma. Você vive o reino de Deus. Jesus, Ele é Salvador. Ele veio para salvar, Ele veio para perdoar os pecados. Sim. Mas Jesus veio para reinar. Jesus veio para reinar e governar. Jesus veio para estabelecer o reino, o governo sobre toda a criação. E aquele que está em Jesus faz parte dessa nova criação. Vive sob o seu governo, vive sob o seu reinado e desfruta desde já, para toda a eternidade, as bênçãos desse reinado e desse governo. Então, o reino de Deus chegou. E esse reino, a cada dia, está diante de você. E depende de que forma você
depende da forma que você entende esse reino. O valor que você dá a esse reino. Nessas duas parábolas, essa pérola de grande valor representa Jesus e o seu grande reino. Esse homem, esse comerciante, essas duas pessoas encontram o reino de Deus. E nós vamos entendendo aqui, desde domingo passado, que a mensagem do Evangelho não é algo sobre nós, seres humanos. De nenhuma forma o Evangelho está centrado no homem. Em nenhum momento a Bíblia está centrada no homem. A Bíblia está centrada, o Evangelho está centrado no reino de Deus, no governo dele, em Jesus Cristo. Então vamos entender esse reino, esse valor do reino. Como vamos viver esse reinado? De que forma vamos nos relacionar, entregar a nossa vida e viver o reinado de Cristo? Versículo 45. Encontrando uma pérola de grande valor. Esse homem é alguém que negocia pérolas. Esse homem é alguém que negocia pérolas. Versículo 46. Quando ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele olhou a pérola. Veio no dia certo, né? Ele encontrou a pérola e disse, e entendeu o valor que aquela pérola tinha. Eu entendo aqui sobre a percepção dele em relação a essa pérola. Eu gostaria de perguntar para você, qual é a percepção que você tem do valor de Jesus Cristo para a sua vida? Como falamos domingo passado, muitas pessoas falam de Jesus. Muitas pessoas falam sobre Jesus. Mas será que de fato conhecem o valor que Jesus ele tem? Algumas pessoas conhecem versículos, frequentam cultos. Ainda assim é possível não perceber o valor incomparável de Jesus Cristo. Nós não podemos nos acostumar com o Evangelho como nós nos acostumamos com outras coisas. O Evangelho não é uma rotina, não é um hábito. Nós não podemos nos acostumar com as questões do reino de Deus. Nós não podemos estar perto da pérola e não perceber o valor que ela tem. Nós não podemos, irmãos, nos enganar nessa vida. Estar tão próximo desse ambiente de igreja, de comunidade, ouvir a ministração, ouvir o louvor, e não perceber a grandeza daquilo que está sendo falado. Eu não sei se você já percebeu, mas quando eu vou pregar aqui, eu sempre falo assim, nós vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Quando eu era criança, na hora da palavra, era como se somente a palavra fosse o momento que Deus falasse. A palavra é um momento importante, sim, irmãos. É o momento que Deus fala. Mas no momento do louvor também nós somos ministrados. Deus também fala conosco. E mais, você também tem oportunidade de falar com Ele. É uma conversa. É uma troca. Deus está falando aqui, desde o momento que o pastor Francisco começou o culto, ou talvez, desde o momento que você foi chegando aqui, e as pessoas
foram chegando. A questão é, qual é o valor que eu dou para a pérola de grande valor? Eu fui assistir o filme do Michael Jackson, e quando eu entrei no cinema, eu falei, alguma coisa está errada. O filme estava rolando, estava tudo desorganizado. Aí eu voltei, falaram, olha, atrasou e você vai ter que esperar o filme acabar. O que eu fiz? Saí e falei para o Lucas Felipe, vamos esperar, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu queria assistir do começo ao fim. Então, eu não quero pegar o negócio na metade. Eu quero assistir do começo ao fim. Eu quero aproveitar. Agora, às vezes, nas coisas de Deus, e eu tenho conversado muito isso com líderes, com os diáconos, sobre a reverência, sobre você prestar atenção naquilo que Deus, Ele está falando. Quando o Felipe era menor, Felipe, vamos para o cinema, mas já vai para o banheiro, porque depois eu não quero sair para perder o filme. Agora na igreja, dá sede, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de fazer um monte de coisa. Talvez a gente não está entendendo a preciosidade da pérola que está aqui entre nós hoje. Não é verdade, irmãos? Eu estava ouvindo, eu acho que eu já falei, eu não lembro, mas de qualquer forma eu vou falar novamente, se eu falei, um pregador coreano, sul-coreano aqui no Brasil, e ele falou assim, os cultos brasileiros são irreverentes, porque lá na Coreia ninguém se levanta. Os cultos duram 3, 4 horas. Agora no Brasil, 1h30 de culto. O povo não consegue ficar parado, concentrado. Que valor você dá à pérola? Quantos de nós, às vezes, a gente vem para o culto e a gente dá uma olhadinha no Instagram, irmão, no jogo, naquilo que está lá fora. Agora, quando a gente vai para o cinema, não. A gente não pode perder o filme. A gente tem que chegar na hora do... Vamos, porque, eu quero ver o trailer. Ou se for no Michael Jackson, Thriller. Brincadeira. E a gente... Não, eu não vou antes de acabar. Não conversa comigo que eu quero prestar atenção. E eu estava conversando com a Patrícia ali, eu estou falando... Irmãos, o que eu falo com vocês é porque primeiro é para mim. A Patrícia, Cláudio, vamos adorar a Deus e depois a gente conversa. Presta atenção no culto. Me deu uma bronca. É bom? Tem que ter uma pessoa do seu lado assim, viu? Quando você estiver falando demais, esse irmão te repreender. Às vezes, nós estamos diante da pérola e a gente não está dando o devido valor. Irmãos, aproveitem da preciosidade de Cristo. Desfrutem e reconhecem aquilo que Ele é. Quando nós encontramos o Cristo, o reino dEle, e entendemos esse valor, irmão, tudo vai ficar em segundo lugar. Nada vai ficar em primeiro lugar. Filipenses 3:8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Qual é o valor que você tem dado ao reino de Deus? Versículo 44 e 46. Os dois, o homem e o negociante, eles foram e venderam tudo o que tinha e comprou. Observe bem, Jesus não está dizendo aqui que esses homens foram obrigados a comprar, a vender tudo o que tinha e a comprar essa pérola.
Em nenhum momento diz que esses homens foram obrigados. Eles venderam porque encontraram algo melhor. Eles venderam tudo porque sabia que o valor daquela pérola era maior do que tudo o que eles tinham. Foi uma escolha por compreender o valor. O Evangelho não te obriga. O cristianismo não é uma obrigação, uma lista de regras. O que você pode, o que você não pode fazer. Alguns de nós estamos reduzindo o Evangelho a uma lista de regras. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode colocar tatuagem, pode colocar brinco, pode fazer isso, pode fazer aquilo. O Evangelho não é isso. Pode ouvir música do mundo? Não pode ouvir música do mundo. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é quando você entende um valor maior, e esse valor maior transforma os seus afetos, o seu gosto, a sua percepção. Ele muda o seu interior, ele muda o seu coração. O Evangelho não é sobre pode ou não pode, é sobre ser. É sobre ser transformado. É sobre o seu coração ser impulsionado para aquilo que tem valor. Esse é o Evangelho de Cristo. Porque quando você está apaixonado por Cristo, você até gosta de umas musiquinhas lá. Às vezes eu quero ouvir lá, fui assistir o filme do Michael Jackson, coloquei lá o Michael Jackson para ouvir. Mas aí eu falei, não, eu estou lavando louça aqui. Aí eu troquei e coloquei um louvor. Meu coração se encheu, irmão. O valor é outro. O valor é outro. A questão não é se se pode ou não pode. A questão é para onde o meu coração está inclinado. Qual que é o meu maior afeto? Qual que é o meu maior valor? Então, quando eu encontro esse maior afeto, quando eu encontro esse maior valor, o meu afeto é mudado. E eu estou disposto a trocar tudo pelo Evangelho, por Jesus, pelo reino dele. Mateus 6, 21. Onde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Então, a proposta do reino de Deus não é dizer para você o que você deve ou não deve fazer. A proposta do reino de Deus é transformar o seu coração. É trazer um novo governo para o seu coração. É um reino que vai guiar e vai direcionar a sua vida, ordenando os seus afetos e os seus valores. Por quem você é reinado? Quem reina o seu coração? Ao invés de perguntar se pode ou não pode, questiona: quem é o rei do meu coração? Se você quer saber, dá uma olhadinha lá no histórico das suas pesquisas, no Google. Eu não consigo porque as minhas pesquisas são anônimas. Deus sabe o que você pesquisa no anônimo. Vê o histórico dos seus vídeos. O que seu algoritmo entrega para você? O que você fala? O que você diz? Aonde você tem gastado o seu dinheiro? A fatura do seu cartão de crédito vai dizer qual é o rei do seu coração. Estou gastando demais com comida. Estou gastando demais com roupa. É isso, é aquilo. Não tem oferta, não tem dízimo, não tem ajuda ao próximo. Você vai conseguir perceber quem está reinando. Quem está reinando. Aonde você dedica o seu tempo. O que você faz
no seu tempo. Isso vai dizer para você quem é o rei do seu coração. O que você fez a semana toda? Você correu atrás do quê? Você foi atrás do quê? Qual foi a sua agenda? Tudo isso vai mostrar para você quem é que está governando o seu coração. Quantas vezes você orou? Quantas vezes você leu a Bíblia? Para quantas pessoas você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas você intercedeu, ao invés de talvez orar só pelas coisas da sua vida? Será que você foi atrás de um irmão que faz uns 3 domingos que não está aqui? Será que você sentiu falta dele? Será que você tem orado por aquele amigo que não conhece Jesus? Por aquela pessoa que está longe da palavra? Isso vai revelar para você quem é o rei do seu coração. Eles venderam tudo porque aquilo era o maior valor que eles tinham. Qual é o maior valor para você? Qual é o maior valor para você? Quando você responde essas coisas, você vai entender qual reino que você está servindo. Irmãos, o que nós precisamos, além de uma disciplina espiritual, além de uma organização devocional diária, nós precisamos de encantamento por Jesus. Nós precisamos de encantamento pelo reino de Deus. Talvez tudo isso, essa distância, essa falta de percepção do valor, é que Cristo tem perdido o encantamento para nós. Não nos encanta mais ir para a igreja. Não nos encanta mais louvar ao Senhor. Não nos encanta mais orar. Não nos encanta mais coisas espirituais. Talvez nos encanta mais uma Copa do Mundo. Talvez nos encanta mais uma partida, um jogo. Talvez o nosso coração acelera mais por essas coisas. E quando é por coisas espirituais, nosso coração é frio, é gelado, porque perdemos o encantamento por Jesus. Perdemos o encantamento pela pérola de grande valor. Senhor, traz de volta o encantamento, a paixão pelo Teu nome, Senhor. Traz de volta o encantamento, a paixão, o amor pela pessoa de Jesus. Traz de volta em nossos corações o amor, a paixão pelo o único Senhor, Salvador e Rei, Jesus Cristo. Traz de volta. Não deixa a igreja do Brasil perder esse encantamento. Não deixa a igreja do Brasil perder esse amor. Traz de volta, Jesus. Traz de volta. Traz de volta para o meu coração. Traz de volta para o coração dos meus irmãos. Irmão, não esfrie o seu amor por Cristo. Não esfrie o seu amor por Cristo. E ele foi, os dois foram lá e compraram aquele tesouro. No 44, aquele homem, ele encontra o tesouro, esconde o tesouro e compra aquele campo por conta do tesouro. O negociante reorganizou toda a sua vida em torno daquela pérola. O negociante foi lá, vendeu tudo. Porque agora, o ponto principal é a pérola. Muitas vezes nós estamos fazendo o oposto, irmãos.
A gente está tentando organizar as coisas de Deus para que elas possam caber na nossa vida. Se você for esperar a sua vida estar arrumada, quadradinha, prontinha, para servir no reino, você vai se aposentar, você vai partir dessa vida e não vai servir a Deus. Porque o principal ponto é o reino. Se alguma coisa precisa mudar, não é o reino. O reino não vai se adequar a você. A gente vai atrás de todas as coisas para nos adequar à nossa realidade, irmãos. O cristão de hoje é um cristão muito diferente. Eu ainda entro, já acho que eu já falei aqui, em conflito. Quando eu estou lendo algum herói da fé, eu falo Spurgeon, Moody, esses caras que implantaram o evangelho aí na Europa e no mundo. E eu leio alguns livros deles, e eu falo, como é que eu vou falar isso hoje? Porque parece que não cabe mais em nós. Parece que para nós hoje as coisas precisam caber. Precisa caber. Eu tenho que ver se dá na minha agenda. Deixa eu olhar na minha agenda se eu vou conseguir separar um tempo para falar de Jesus para alguém, para orar para alguém, para visitar alguém. Deixa eu olhar na minha agenda para ver. Não dá. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. O que está acontecendo conosco? O que está acontecendo conosco? Ele vai lá no versículo 44, ele compra aquele campo. Quando o reino de Deus é maior, não tem discussão. Eu vendo tudo e compro aquele campo. Jesus Cristo, ele não veio apenas para ocupar um pequeno espaço da sua vida. Jesus veio para reinar na sua vida toda, em toda a sua vida. Ele é o centro. Ele é o centro. Então, tem a sua família, tem a igreja, tem as decisões, relacionamentos, sonhos, tem tudo isso. Tudo isso pode representar o campo. Mas dentro desse campo precisa ter o reino de Deus. Se não tiver o reino de Deus, se não tiver a pérola de grande valor, eu não compro esse campo. Para que eu vou fazer essa escolha, se dentro dessa escolha não tem uma pérola preciosa? Algumas pessoas estão vendendo tudo que tem por um campo que não tem valor nenhum. E o campo não tem valor, quem tem valor é a pérola preciosa. O que vale então? O que vale então? Não é o campo, mas é a pérola. O reino de Deus precisa estar no centro de tudo. Do meu trabalho, da minha família, dos meus estudos, do meu futuro, das minhas decisões. Tudo precisa estar relacionado com a pérola, com o reino de Deus. Só que alguns de nós estamos tentando nos adaptar, dar um jeitinho. Não tem, irmão. Você precisa estar disposto a entregar e a vender tudo. O negociante, o homem que encontra a pérola no versículo 44, ele cheio de alegria, ele vendeu tudo o que ele tinha e comprou. Ele comprou alegre, feliz. O cara vendeu tudo o que ele tinha com alegria. Essa alegria de renunciar,
essa alegria de se entregar a Deus, essa alegria de entregar a sua vida essa alegria de entregar a sua vida para Deus, precisa estar no seu coração. Não pode ser um peso para você. Se as coisas estão se tornando um peso para você, um fardo, você vai precisar ressignificar tudo que você está fazendo e alinhar ao reino de Deus, aos valores do reino dele. Esse reino, ele precisa criar uma raiz na nossa paixão. Esse reino precisa criar uma raiz na nossa paixão e despertar alegria. Alegria. Alegria de estar com Deus. Como eu disse, tantas coisas nos despertam paixão, porque estão enraizadas na nossa paixão. Quantas coisas nos despertam alegria. Quantas coisas. Existe um valor, irmão, sobre todos os outros valores. Existe um valor acima de todos os outros valores. Esse valor é Jesus Cristo de Nazaré. Esse valor é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Cristo não é suficiente para mim, eu vou atrás de um monte de coisa. Quando Cristo não é a base para mim, eu vou atrás de várias coisas. Agora, quando Ele é suficiente para mim, eu estou disposto a vender tudo, para tê-lo em minha vida. Eu estou disposto a vender tudo, para que Ele possa reinar em minha vida. E aí foi o que eles fizeram. Eles venderam tudo que tinha e comprou. Não vendeu uma parte. Não é uma parte da minha vida. Não é uma área da minha vida. É uma disposição em vender tudo. Porque toda vez que eu digo sim para Deus, eu digo não para as coisas do mundo. Não tem como servir a dois senhores. Não dá. Não dá. Você precisa tomar uma decisão. Qual é a maior pérola para você nessa vida? Ou você diz sim para Deus, ou você diz sim para o mundo. Não é possível andar de mãos dadas com as duas coisas. Não existe uma vida de discipulado sem renúncia, irmão. Não dá. Não dá para ter uma vida de santidade sem uma rejeição ao pecado. Não dá. Não dá para você ser luz e andar nas trevas. Isso não dá. Não dá, é impossível. Está na hora de tomar uma decisão. Uma vida com Deus exclui e inclui coisas. Como eu disse, muito além de pode ou não pode, mas o seu coração vai incluir ou vai excluir. Você vai excluir tudo que é o contrário dele. Tudo que está distante dele, você exclui. Isso não te atrai. Isso não desperta desejo em você. E tudo que tem a ver com ele, tudo que está relacionado a ele, você inclui. Se uma pessoa está em Jesus, ela vai buscar as coisas do alto. Se alguém está em Jesus, ela vai buscar as coisas do alto. Então aqui nessa parábola, nessas duas parábolas, nós vemos um homem que vendeu tudo porque encontrou algo melhor. Um negociante que abriu mão de todas as coisas também porque encontrou algo valioso. Agiram porque descobriram o verdadeiro valor da vida. Jesus Cristo e o seu reino. O reino de Deus, irmãos,
Ele não é um complemento para a sua vida. Ele não vai complementar a sua vida. Não é um acessório. Eu vou para a igreja agora para melhorar essa área da minha vida. O Evangelho não é acessório. O Evangelho é sobre Jesus e o seu reino para governar tudo em sua vida. Quem vive o reino de Deus, aquele que está disposto a entregar tudo por Ele. Aquele que está disposto a colocar Ele como o maior valor. O reino é o próprio Deus governando todas as áreas da sua vida. E aí você decide qual campo você escolhe. Tem o campo com a pérola preciosa, de grande valor. E tem outro campo, que algumas pessoas, ou várias pessoas colocam valor. Mas você escolhe. Só que para ter esse campo, que na verdade o que vale é a pérola, você precisa vender tudo. Para encontrar e pegar essa pérola de grande valor. Então vamos para a aplicação final. Primeiro ponto. Identifique o que tem governado o seu coração. Identifique o que tem governado o seu coração. Venha a nós o teu reino. Quem tem reinado no seu coração? Quem tem reinado sobre você? Onde você investe mais tempo? O que ocupa mais os seus pensamentos? O que desperta a sua emoção e a sua paixão? Onde você investe mais recursos? Então, identifique o que tem governado no seu coração. 2, coloque Cristo no centro de todas as áreas. Coloque Cristo no centro de todas as áreas. Eu acho que aqui você nunca ouviu assim, no primeiro culto do ano, você vai ter o melhor ano da sua vida. Acho que você nunca ouviu aqui, não sei, acho que não. Porque nós entendemos que o Evangelho não é sobre você. Não é sobre você ter ou não o melhor ano da sua vida. É sobre Deus ser glorificado através de você. As pessoas estão buscando a Deus para ter a melhor vida, para ter o melhor ano. Não é sobre você ter o melhor ano da sua vida. E também não é sobre o melhor de Deus está por vir. Calma, que o melhor de Deus está por vir. O reino de Deus já chegou. O melhor já veio. Jesus Cristo já veio, irmão. Esse é o melhor. Esse é o melhor. As outras coisas são secundárias. A gente não precisa redescobrir o Evangelho, entender que o Evangelho está centrado não em nós, mas em Jesus e o reino dEle. Não é o meu melhor ano, não é algo sobre mim, não. É sobre o governo de Deus, sobre toda a criação. E Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está se movendo, irmãos. A palavra está sendo pregada, o reino dEle está sendo estabelecido. O que eu quero é, Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero fazer parte da tua missão, da tua obra. Eu quero servi-lo, eu quero adorá-lo, porque eu já tenho o melhor. Agora eu quero que outras pessoas também tenham. Eu quero que outras pessoas encontrem Cristo. Por isso eu quero viver o teu reino, para proclamar esse reino, para também dizer a outras pessoas que o reino de Deus chegou. Coloque ele no centro. Mude os seus valores. Mude os seus valores. Ele precisa estar no centro das suas decisões, dos seus relacionamentos, dos seus sonhos. Cristo precisa ser o centro do seu sonho, dos seus sonhos.
das suas escolhas, do seu trabalho, do seu ministério. Que na sua vida não exista espaço para nada, a não ser Jesus. O trono do seu coração é dele. Ele é o dono do trono do seu coração. É ele que deve sentar. Não sente no trono da sua vida. Não sente no trono da sua vida. Primeiro, identifique o que tem governado seu coração. Segundo, coloque Cristo no centro de todas as coisas. Terceiro, renuncie tudo aquilo que não tem a ver com o reino dele. Todo sim para Cristo exige não para outras coisas. O que eu vejo é muitas pessoas querendo servir a Jesus, mas não querendo renunciar à própria vida. Identifique, irmão, aquilo que tem enfraquecido a sua comunhão com Deus. O que está competindo com o reino? Identifique. Tem algum pecado de estimação aí que está dominando você? Alguma paixão que está te seduzindo? Que está dominando o seu tempo? Que pecado tem dominado o seu pensamento, o seu coração? Não seja aquela pessoa que vem flertar com o pecado. Tem pessoas que curtem o flerte. Cuidado. Cuidado. Aquela pessoa que, imagina você naquele calor de 30 graus, 35 graus, aquela piscina ali, e você sabendo que por algum motivo você não pode entrar, mas você está lá só em volta da piscina. Só em volta da piscina. Está flertando com a piscina. Aí você, sem querer, cai nela. Sem querer. Cuidado. Saia da zona de perigo. Saia da zona de perigo. Cuidado com aquilo que tem afastado você do reino de Deus. Ah, mas até agora eu não pequei. E o seu coração? E o seu desejo? E até quando você vai sustentar isso? Até quando você vai ficar liberando, flertando? Até quando você vai conseguir? Não tem, irmãos. Não tem como. Cuidado. Abra os olhos. Como diz os crentes, vigia, irmão. Vigia na terra. Vigia. Às vezes tem casal que adultera, começando com brincadeirinhas. Brincadeiras. Mandando coraçãozinhos, palavrinhas agradáveis, conversinhas próximas. E de repente, caiu. Você pensa que o inimigo está para brincar? Tá não. Enquanto você está beirando a piscina, ele está com o garfo dele ali, ó. Só cutucando você ali, ó. É assim. É o tempo todo. Não vigia não para você ver. Não abre os olhos não para você ver. Qual flerte? Qual área? O que está acontecendo que você precisa mudar e sair? Vigia. Quais hábitos afastam você de Cristo? Qual hábito te enfraquece espiritualmente? Às vezes você vai orar com o celular do lado. Aí, notificação, olha no celular. Ô irmão, fica offline na hora da sua oração. Quais são os hábitos que têm afastado você do reino de Deus? Que você olha assim, isso aqui está roubando meu tempo.
Isso aqui está roubando a minha saúde. Isso aqui está roubando a minha alegria, meu prazer de estar com Deus. Qual hábito? Irmão, tira isso. Venda tudo pela maior pérola. Venda tudo pela maior pérola. Prioridades desalinhadas. Qual é a prioridade? Às vezes, alguém chega para mim pedindo um conselho. Então, pastor, olha, está acontecendo isso, aquilo. O que você acha? Eu vou? Olha, eu vou indo, eu vou orando. Se aparecer é de Deus. Poxa. Algumas coisas é claro para mim. Eu nem dou um passo à frente, porque para mim é claro. Agora o cara dá um passo, dá certo. Dá outro passo, dá certo. Dá outro passo, dá certo. Ele fala, é de Deus. Será mesmo? Não estou dizendo que não seja, mas algumas coisas já poderiam estar definidas aqui, ó, no coração. Eu dei exemplo a semana passada, está muito claro para mim, do meu tempo aqui ainda. A empresa que eu trabalho, esse dia apareceu lá, olha, processo seletivo, tal, em tal cidade. Ganha mais, chances maiores, mas para mim está claro que não é o tempo. Está claro para mim. Agora, eu poderia ser no pescado. Às vezes o mundo vai pescando, porque crente tem resposta bíblica para tudo. É de Deus, Deus está à frente, não, Deus está cuidando. Cristão tem resposta bíblica para tudo. Mas o seu coração define. Então, realinhe as suas prioridades. Realinhe as suas prioridades. Aquilo que está bagunçado, defina. Cuidado com aqueles relacionamentos que te afastam de Deus. Cuidado. Aqueles lugares lá que você está indo, sai dessa, irmão. Cuidado. É você que tem que conduzir, não é os outros que vão conduzir você, não. Então, renunciar não é perder. Porque quando você entende o valor do reino de Deus, você está ganhando. Esse é o maior valor, é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Então, primeiro, identifique o governo do seu coração. Segundo, coloque Cristo no centro de todas as coisas. Renuncie aquilo que está tirando você do reino. Quarto, alimente a sua paixão por Jesus. Alimente a sua paixão por Jesus. Olha, por tudo que você começa a se distanciar, você esfria. Vai esfriando. Tudo. Você está lá, você está servindo no grupo familiar. Aí você deixa de um domingo, de uma terça, você deixa de 2, 3. Você vai perdendo o interesse de ir. Não vou mais participar de tal coisa, não. É 1, é 2, é 3. Você vai esfriando. Tudo que você não mantém, esfria e você perde. Como é que eu vou permanecer apaixonado por Cristo? Se eu não estou em comunhão com Ele, se eu não estou contemplando a grandeza dEle, se eu não estou jejuando, irmão, jejue. Jejuar é fome de Deus. É fome de Deus, é querer estar próximo dEle, se alimentar dEle. Alimente a sua paixão por Cristo. O culto está tão frio, a minha vida está tão fria. Aí vai lá no celular, lá está 12 horas conectado no celular. Poxa, irmão. Aí vai chorar da frieza espiritual. Por favor. Está online toda hora. Toda hora está conectado. Toda hora está fazendo um monte de coisa.
enchendo a cabeça com um monte de coisa. Eu acho que Deus me deixou. Eu acho que a igreja que está fria, acho que é o louvor. Eu acho que tem que tirar o aquário para eu ouvir mais o som da bateria, porque está muito frio. Não. Está faltando você despertar a sua paixão por Cristo, contemplando quem Ele é, glorificando o nome dEle. Quando eu estou com a Patrícia em alguns lugares abertos, ela fala, nossa, olha aqui, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso, olha. Quando você está apaixonado por Cristo, você contempla a criação dEle. Você está conectado a Ele, irmão. Reacenda a sua paixão por Jesus. Participe da comunhão da igreja. Participe de um grupo familiar, irmão. Como é bom. A gente foi na Albaniza lá, né? Foi muito bom. Fizemos um culto lá doméstico na casa dela. Como é bom participar da comunhão do pequeno grupo. Mas não dá para ir na terça-feira porque eu trabalho. Só você trabalha aqui, certo? Só você. Só você acorda cedo. Só você tem a vida corrida, irmão. Trabalhador, valeu, cara. Trabalha muito. Só você. Só você trabalha. Poxa, cara. Pelo amor de Deus. Aí falamos de frieza, de distanciamento. Mas eu estou cansado para ir no grupo familiar. Tem um sofá, acho que todas as casas tem sofá, né? Tem um sofá lá para você sentar. E a gente também está cansado, a gente se une, todo mundo cansado ali. Todo mundo, irmão. Todo mundo. A questão não é a canseira, é se você quer. Quando você não quer alguma coisa, você está torcendo. Às vezes, o irmão está esperando alguma coisa para avisar que não vai no grupo no domingo. Ele está à procura. Quebrei a unha. Não vou poder ir no domingo na igreja porque quebrou a unha e não vai dar para eu ir para a igreja. Está atrás de uma coisinha só. A gente está procurando alguma coisa para a gente tropeçar. Às vezes não tem nenhuma pedra para você tropeçar. Você joga a pedra assim e você mesmo cai na pedra e fala, olha, me acidentei e não vai dar para eu ir. Eu não posso. Igual aquele meme, vou ter que dar banho no meu peixe. Eu não posso ir que eu vou ter que dar banho no meu peixe. Não dá. Irmão, vamos participar da comunhão. Se você quer, alimente a sua paixão. Você alimenta, lendo a palavra, tendo uma vida de oração, participando da comunhão, servindo a igreja, compartilhando o evangelho. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você vê o valor dele, mais você vê o valor que ele tem, e mais você enxerga o valor que essas coisas não têm. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você reconhece o valor que ele tem, e mais você desvaloriza as outras coisas, porque ele é o maior tesouro. E última aplicação. Vocês estão cansados? Acho que eu estou falando demais aqui. Você não pode mentir, está na igreja. Última aplicação. Viva para a expansão do reino. Viva para a expansão do reino. Quem encontrou o tesouro, ele não consegue viver para si, irmão. Quem encontra esse tesouro fala, esse tesouro é bom demais. Esse reino é bom demais. Um dos sinais de avivamento, irmão, é quando a igreja está disposta a evangelizar, a falar de Deus, a falar do amor de Deus. Uma vez alguém falou assim para mim, da igreja mesmo, nossa, é tão bom ter um pastor no evangelismo. Olha, é o meu coração. Não é porque eu vou lá, porque eu sou pastor, não, cara. É o meu coração. Eu desejo compartilhar a palavra de Deus, falar do amor de Deus. Quer saber se você está avivado? É o quanto que você tem esse desejo de espalhar o reino dele. Falar do amor dele, anunciar o amor dele, orar para que mais pessoas o alcancem.
Como é que quando você encontra esse amor, essa pérola, o seu coração diz: como é que eu faço? Como é que eu faço para multiplicar? Como é que eu faço para pregar, para anunciar? Como é que eu ajudo outras pessoas também a encontrar essa pérola? Quem vive sobre o reinado de Cristo se torna um instrumento de Deus para proclamar o seu nome. Então, se já puderem vir aqui, a gente já vai ministrar o louvor e a ceia. Identifique o que tem governado o seu coração. Coloque Cristo no centro de todas as áreas da sua vida. Renuncie o que compete, aquilo que está atrapalhando você em relação ao reino. Alimente a sua paixão por Cristo e viva para expandir o reino dele. Viva para isso. Viva para isso. Então, nessa série, nós estamos convidando a igreja a redescobrir o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não tem a ver com seu ego, com seus desejos, com seus sonhos. O centro do Evangelho é o reino de Deus, o reinado de Cristo. E eu sei que se você está aqui hoje, e ainda se você ainda está nessa comunidade, nessa igreja, é porque você é alguém que quer servir o reino de Deus. Porque se você não quisesse, acho que você não estaria mais aqui. Você estaria em outro lugar. Mas se você está aqui até hoje, é porque você entendeu que o Evangelho não é sobre você, é sobre Jesus Cristo de Nazaré. É sobre Ele. Então aqui, irmãos, o centro sempre será Jesus. E o meu desejo é que na sua vida também o centro seja Ele. Você pode ficar em pé para a gente orar? Feche teus olhos. Fale com Deus. Fale com Ele. Quanto que essa palavra entrou no seu coração. Converse com Ele. Quais são os pecados? Quais são os hábitos? Peça para Ele reacender a paixão, o encantamento. O amor. Peça para Ele voltar a te dar fome. Fome pela palavra. Fome pelo verbo vivo. Fale com Ele. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos hábitos, pelos nossos pecados. Nos perdoe por não entender o verdadeiro valor do Teu reino. Senhor, realinhe, Pai. Realinhe os desejos do nosso coração. Realinhe, Senhor. Meu Deus,
Senhor meu Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados. O pecado da omissão, da ignorância, Senhor. O pecado da falta de dedicação de tempo, de mentiras, de preguiça, Pai. Nos perdoe por desviar o rumo, por não olhar para a cruz, por não olhar para Jesus. Nos perdoe, ó Pai, pela falta de amor, de encantamento, de contemplação, pela falta de paixão, Deus. Nos perdoe pela falta de alegria em vender tudo o que tem para adquirir o teu reino. Nos perdoe pela falta de amor, Deus. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Pai. Senhor, venha o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Oh Deus, nos dá o pão de hoje, Deus. Verbo vivo, pão vivo que desceu do céu, venha reinar em nós, venha alimentar as nossas almas. Nos dê a porção de hoje, ó Pai. Senhor, Senhor Deus, aqueça e transforma o nosso coração. Oh. Senhor, que no nome de Jesus, todo governo que não é teu saia das nossas vidas, Pai. Todo governo que não é teu saia das nossas vidas. O trono é teu, o trono é teu, Senhor. O Senhor é o centro. O Senhor é o centro. O Senhor é o centro. Seja o centro, Pai, de cada um. Seja o centro de cada um, Pai. Eu quero orar de onde você está mesmo, você que entende que precisa se reposicionar diante do reino de Deus, do seu reinado. Só estenda as suas mãos, eu quero orar por você. Só estenda as suas mãos daí. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe essa mão que está erguida, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor venha reordenar os valores, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor venha abençoar essa mão que está levantada, Pai. Senhor, venha tocar, venha abençoar, venha restaurar, Pai. Que esta vida possa ter percepção do teu reino, do teu governo, Pai. Que no nome de Jesus, Pai, essa vida possa, Senhor, estar disposta a vender tudo, pelo reino de Deus, pelo reinado de Deus, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê paz, que Deus reacenda a paixão por Ele, e que você venha contemplar a Ele todos os dias da sua vida, e que uma nova chama de amor, de contemplação, de fome, hoje seja entregue a você, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Ore com seu coração. Enquanto isso, nossas irmãs vão entregar a ceia. Pode entregar.